Acho que assim, o bom empreendedor, ele mata o velho empreendedor que você era. Sua velha versão, você mata ela e aí você se reinventa e aí você supera e fica cada vez melhor. A empresa é a mesma coisa. A empresa antiga, você vai matando ela, você vai desmorona ela, implode e reconstrói. Sim, Cada sim, X sim. meses. Aquela velha empresa não vai ser que vai te levar pro próximo patamar também. Mas é muito bom saber que quando vocês perdem 70% de verba, de receita, vocês olham e falam, não, a gente vai dar um jeito. E aí vocês lançaram o kit home office, que vocês estão Aí falando. voltou pro mesmo patamar que tinha antes. Ah, conseguiu. Até com crescimento, sei lá, de 20%, 30% mês a mês. Tá. E aí, em paralelo, a gente já tinha relacionamento com o laboratório de nanotecnologia. Por causa da ação antimicrobiana, a gente pesquisava sempre como consegue potencializar, nanoprata, etc. E aí surgiu essa ideia do antiviral também, pensando numa uma ação também contra vírus, não só contra bactéria. Aí ficou idas e vindas lá, a gente, o fornecedor, o laboratório, laudando, testando 1 milhão de vezes, e aí provou efetividade aplicada no nosso tecido. Era tecida, vocês falaram que era uma camiseta antiviral. Aí da camiseta veio a máscara. Pronto, aí que foi o pulo do gato. Aí a máscara é que foi. Aí vocês começaram a vender máscara na época da pandemia. Exatamente. Isso. E aí foi isso que deu, digamos... Isso aí deu um salto de patamar. Acho que assim, até essa época que a gente contou agora foram 2 saltos. O do Shark Tank inicial e depois esse de pandemia. Então foram 2 momentos onde, sei lá, de uma semana para outra aumentou 10 vezes assim, o crescimento. Caramba. Então, assim, é uma ordem de grandeza a mais, uma ordem de complexidade Mas a mais. aí vem um outro problema. Acaba a pandemia. Não é um problema. Mas ninguém usa mais máscara. Antes de acabar a pandemia, teve todo o problema de suprimento. Então, assim, a quantidade de pedidos e o tanto que a gente cresceu era muito maior do que a nossa capacidade produtiva. Lógico. Aí o que a gente teve que fazer? Buscar fornecedor. Aí no meio da pandemia, ninguém quer trabalhar porque está todo mundo recebendo seguro-desemprego e com estabilidade. Então, ali tinham vários desafios ao longo da pandemia que a gente precisou resolver para conseguir dar vazão a essa quantidade de pedidos. Mas vocês conseguiram dar ou teve gente que não conseguiu receber? Porque vocês tinham muito pedido, era a pandemia inteira. Deu muito problema ali, bem no início. Teve demanda reprimida também. Teve gente Total. que nunca conseguiu comprar a máscara porque não tinha estoque. Mas tem um número que sempre, assim, assombrou a gente quando chegou, que foi 8 mil tickets de atendimento sem resposta. Então era todo mundo, quando que vai voltar o estoque, quando que as máscaras voltam, eu preciso muito para minha família, não sei o que lá. A gente recebia e-mail sem parar. A gente teve que contratar 40 pessoas para fazer atendimento nessa época. A fábrica não era de vocês? A fábrica de fábrica tecido. de tecido. Tudo na Insider é o que o pessoal chama de asset light, né? Então a gente não investe em maquinário, a gente não investe na infraestrutura física. A gente faz parceria com fornecedores que nos fornecem com toda essa parte fabril, vamos dizer. Sim, aí na época também. Por que eu fiz essa pergunta? Porque na época, então, você tinha que depender do cara, da fábrica do cara para ele... Sim. E aí não dá para contratar... E o cara também já estava com atividade reduzida. E aí, de repente, uma demanda que ele não previu que ele teria, a gente vai lá e fala, então, a gente tem essa demanda que toda É uma merda essa situação, porque você sabe que vai crescer, só que depende de muitos fatores. Puta merda. Aí a gente virou muita noite, a gente começou quase que trabalhar 24 horas por dia, porque a gente até precisou fazer turno noturno para conseguir dar vazão desse atendimento. E como é que vocês não separaram? Separaram vocês dois? Mas acho que nessa fase é quando você fica mais unido ainda. Legal. Você resolve lá, resolve cá, você fica com um espírito de time mesmo. Mas não tinha uma coisa do tipo, cadê Carol a máscara? Não tem uma coisa meio assim? Não tinha isso? E você, Yuri, chega! Para de falar dessa merda! Não teve uma coisa assim? Taca o microfone. Não tem. Tá, é só em casa então. Imagina, tipo, como é que é minha cara? Detalhe, é mó boa, é mó de boa. Tá, e aí vocês passaram por essa situação de crescimento. E aí acabou a pandemia. É isso. E lá dentro tem uma coisa do tipo assim, e agora? Puta, como é que eu vou vender máscara? Só tem que vir em moda. E como é que supre? E aí até gerou uma dependência muito grande da nossa, como fonte de receita, né? Da mesma forma que lá atrás a undershirt era campeã de vendas, a máscara virou campeã de vendas. E aí a partir do momento que, né, as pessoas se vacinaram, graças a Deus, né, a pandemia deixou de ser um problema.
pra gente foi uma queda de venda de receitas novo. super representativa. E aí foi se desafiar, falar, beleza, o que vem depois disso? A gente não quer ser associado à pandemia, a gente não quer ser uma marca de máscaras, Porque então a só gente precisa abrindo se parênteses reinventar. aqui, a gente de fato virou a marca de máscaras durante a pandemia. Porque saiu muito na mídia, foi muito... Isso Amplamente atrapalhado. divulgado. Isso atrapalhou? Se atrapalhou? A gente não sabe se atrapalhou. Porque você tem um branding lá, né? Falando termos, enfim, eu virei agora o João Dória. Mas você tem, tipo, no caso, uma estratégia, pra ficar mais fácil. Você tem uma estratégia que é, cara, o cara começou com o bagulho da pizza dele jogando tênis. Aí, de repente, tá vendendo máscara. E aí, como é que fica essa questão do tipo, isso aqui que tá dando dinheiro, a galera não quer saber disso. Mexeu com vocês na cabeça, porque você veio com um propósito. Pô, eu quero fazer um negócio de empreendedorismo, ao mesmo tempo virou... Tem nada a ver com o que vocês imaginaram no começo. Ficou um dilema mesmo, mas a gente sabia que aquilo lá tinha data de terminar. Que era quando começasse a vacinação, quando a galera estivesse vacinada. E aí o que mais preocupava a gente era o e depois? Porque era fácil adquirir cliente, né? Pensando em mídia paga, para um produto ultra desejado e necessário. Que é o produto mais desejado do Brasil, né? Total. Exato. E depois o restante do portfólio que perdeu tração, né? Sim. Então as vendas do restante diminuíram mesmo. Quase que acabaram, pelo que você tá me falando. Como que você pega aquele restante e aí volta a dar tração para aquilo? Como que vocês Nada é fizeram? mais difícil que tirar da inércia uma coisa que tá Como que vocês parada, né? fizeram? A gente queimou muito dinheiro em marketing. Aí que entra os podcasts, aí que entram, né, divulgação de influenciadores. E o quanto é perigoso pra vocês botar a marca de vocês na boca de um imbecil como o Maurício Meirelles, como o, sei lá, o Defante, o outro cara, tipo, tem essas questões, vocês têm medo, assim, de puta, porque amanhã um cara fala uma merda e tá com a Insider, ele representa. Sempre tem um risco, né? Sim. Então... Mas ela ama isso, né? É isso. Vem dela isso daí. Põe no Monark. Ela falando, põe no Monark. Do meu lado eu gosto de risco pra caramba, então não posso... Yuri é mais risk taker que eu. Então... Você é o risco mais business, ele é risco mais social mesmo. Entendi. O risco dela é mais calculado, o meu é mais intuitivo, sei lá, alguma coisa dessa forma, assim. Eu jogava tênis, né, então eu cheguei a competir em nível profissional, tudo assim. Acho que tem essa coisa de competição e apetite de risco que eu gosto pra caramba mesmo. Tá, vamos matar uns achismos sobre vocês. Vocês são milionários? Não, de jeito nenhum. Acho que a pergunta... Porque todo mundo deve achar isso. Depende. Na pessoa jurídica, sim, na física, não. Fala mais sobre isso. Porque Então, muita gente empreende achando que assim, o cara tá empreendendo, a empresa do cara vale 20 milhões, o cara devia estar de jato agora. Como que funciona isso? O dinheiro da Insider é o dinheiro... é o que a Carol falou no início, né? O dinheiro da Insider é o dinheiro da Insider, o nosso é o nosso. Como que separa? A gente não mistura, na verdade, né? Não é, a gente cria um muro mesmo, a separação total. Então, vocês têm um salário. A gente vive do nosso prolabore, o dinheiro que a gente tira, e a Insider vive do caixa dela. E as duas coisas não se misturam. Então, a Insider hoje tem faturamentos milionários, isso tudo é para se autossustentar. Então, a gente não captou dinheiro com investidores, né? Então, a gente escolheu não captar com investidores externos e fazer essa máquina se retroalimentar. Agora, se eu e a Carol, a gente quer ir para as Maldivas 2 vezes por ano, se a gente quer ir para o Fashion Week de Paris e Nova York e ficar sugando dinheiro da empresa, a empresa não vai crescer. Então, a nossa prioridade é fazer a empresa crescer. A gente poderia ser milionário? Poderia, mas a gente é, assim, super disciplinado, porque pra gente a nossa diversão não é ir pro Fashion Week de Paris ou Nova York. Nossa diversão é fazer Insider cada vez crescer mais e contratar pessoas melhores.